Olá pessoal do segundo A, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Como vocês estão vendo, esta aula nós vamos tratar do assunto fatorial de um número natural. Mas faremos isso depois de rodar a vinheta. Bem, você hoje vai aprender um novo operador matemático. O que é um operador matemático? É um símbolo que faz com que você entenda que você deve fazer alguma operação com um elemento ou mais elementos, né? Então, por exemplo, quando você coloca o radical e embaixo do radical você coloca o número 4, aquele radical, aquele sinal, indica que você deve fazer a operação de radiciação, ou seja, achar a raiz quadrada do número 4. Assim, são exemplos de outros operadores, o mais, o menos, o multiplicar, o dividir, e também tem um que se chama fatorial de um número natural. É mais fácil você aprender através de exemplos do que ficarmos falando sobre muitas definições. Então vamos lá para o primeiro exemplo do fatorial de um número natural. Veja só, aqui nós temos o número 0 e em seguida do 0 foi colocado um sinal de exclamação. Só que aqui na matemática esse sinal de exclamação ele recebe o nome de fatorial. E a gente lê assim, 0 fatorial, 0 fatorial. Bem, qual é o valor de 0 fatorial? O 0 fatorial vale 1. Então, isso é por uma definição, né, que 0 fatorial vale 1. Vou dar mais um exemplo aqui, pegar agora o número 1. E 1 fatorial? 1 fatorial também vale 1. Professor, já entendi. Então todo número fatorial vale 1. Não é isso não. Esses dois casos valem 1 por definição. Mas agora nós vamos ver que os próximos, aqui ó, 2 fatorial. Como é que é o 2 fatorial? Não é 1, é 1 vezes 2. Bom, aí 1 vezes 2 dá 2, né? Então 2 fatorial, afinal de contas, dá 2. Mas como é que eu cheguei no 2? Peguei o 1 e multipliquei por 2. Vamos ver o 3. 3 fatorial. Agora eu vou pegar o 1, vou multiplicar por 2, e depois vou multiplicar por 3. Então 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Então 3 fatorial é igual a 6. Então o que significa isso? Significa que um número fatorial ele é obtido quando você pega o número 1, multiplica pelo número 2, pelo número 3, até chegar no número que estiver aqui. Depois faz as continhas de multiplicar. Por exemplo, o número 10, 10 fatorial. O que é 10 fatorial? É 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8, vezes 9, vezes 10. Aí se você pega uma calculadora, faz esses números, faz esses produtos todos, você chega à conclusão que 10 fatorial é 3.628.800. Veja que como se trata que o fatorial é uma operação multiplicativa, há uma tendência de um aumento, né? O 0 fatorial é 1, já o 10 fatorial já dá 3.628.800, por ser uma operação multiplicativa. Então eu creio que você já entendeu o que esse operador matemático faz, né? Então você já tinha um uso dele lá na linguagem de português, nas linguagens em geral, e agora você está vendo o uso desse sinal, desse símbolo, que aqui não se chama sinal de exclamação, mas se chama fatorial. Bom, nós podemos generalizar a ideia de fatorial para qualquer número, né? N fatorial. O N fatorial vai ser quem? O 1 vezes o 2, vezes o 3, vezes o 4, vezes o 5 e todos os demais números naturais até chegar no N. Então, se aqui o N for 10, como é esse exemplo aqui, o último número aqui vai ser o 10. Se aqui o N for 12, o último número vai ser o 12, vai ser de 1 a 12. Acho que é fácil entender esta ideia do fatorial. Agora, a gente pode também pensar de uma maneira diferente. Em vez de ir do 1 até o N, a gente pode ir do N até o 1, né? Então, por exemplo, o N fatorial, geralmente, aliás, ele é escrito assim. Primeiro o próprio número, N, que está aqui. Depois um menor que ele, depois um menor, outro menor, até que chegar no 1. É a mesma coisa do que isso. Ou do 1 até o N,
ou do n até 1. Mas em geral a gente vai usar esta maneira aqui de representar. A gente vai do número que está aqui dentro, na frente do fatorial, e vamos baixando até chegar no número 1. Vamos ver aí alguns exemplos. Bem, primeiro exemplo, eu tenho aqui 8 fatorial dividido por 5 fatorial. Bem, então a primeira coisa que nós podemos pensar para resolver isso é transformar o 8 fatorial em desenvolver esse 8 fatorial, né? Vamos transformá-lo naquela série de multiplicação. O mesmo acontecendo com o 5. Então é claro que nós vamos fazer assim, na ordem inversa, né? Do 8, multiplicar todos eles até o número 1. Mas aí entra em cena o nosso sistema de simplificar, né? Então posso cortar esse 1 com esse 1, esse 2 com esse 2, esse 3 com esse 3, esse 4 com esse 4, esse 5 com esse 5. Claro que aí o resultado vai ser quanto? Só o que sobrou ali, né? Deixa eu pegar aqui a lanterninha, e aqui só sobraram aqui 8 vezes 7 vezes 6. Você vai fazer essa conta, 8 vezes 7 vezes 6, e vai chegar ao resultado. Então 8 fatorial dividido por 5 fatorial vai ser 336. Fácil, né? Lembre-se de usar aqui, para não precisar fazer uma conta muito grande de multiplicar, uma segunda conta também grande de multiplicar, depois dividir um pelo outro. Você pode simplificar a sua vida cortando dois números que sejam um em cima e um embaixo, no chamado processo de cancelamento. Vamos ver o segundo exemplo. 3 fatorial no numerador e 4 fatorial no denominador. Bom, num primeiro momento a gente vai fazer a mesma coisa, né? Vai fazer 3 vezes 2 vezes 1, que é o 3 fatorial, e embaixo 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Da mesma forma, podemos sim, simplificar o 1 com 1, o 2 com o 2 e o 3 com o 3. Você já sabe que quando você cancela todos os de cima, não vai dar zero não, só sobra o número 1, né? Portanto, a resposta vai ser exatamente esta, 1 em cima e 4 embaixo, porque aqui embaixo só ficou o 4 e aqui em cima só ficou o 1. Então, se o fatorial de cima do numerador for maior que o de baixo, dá número inteiro. E se for ao contrário, se o de cima for menor, dá número fracionário, claro, né? Agora, olha que curioso, né? 3 quartos, quando eles estão fatorial, o resultado é 1 quarto, né? Meio curioso. Vamos para um terceiro exemplo, mas agora nós vamos repetir esse daqui de um jeito que fica mais fácil para a gente fazer as operações, deixar de escrever e depois cortar todos esses caras aqui. Veja só, existe a seguinte propriedade, você está vendo que o 8, se nós formos baixando, uma hora vai chegar no 5. O 5 não vai chegar no 8, o 5 vai ser do 5 para baixo. Então o que a gente faz? Mira no maior, esteja ele em cima ou embaixo, o maior, e você vai baixando ele, baixando, até que chegue no de baixo. Então chegou no 5 fatorial aqui, você interrompe e põe o fatorial e para de diminuir. Por quê? Porque 5 fatorial, o que é? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E 5 fatorial que está embaixo é 5 vezes 4 vezes 2 vezes 3 vezes 1. Então daqui para frente é igual a daqui para trás, né? Então podemos cortar aqui direto, né? Em vez de desenvolver tudo ele, nós paramos até onde encontramos o número de baixo. E é claro que o resultado vai ser o mesmo, porque só sobrou o 8, lanterninha na mão, o 8, o 7 e o 6, que dá os mesmos 336. É a mesma operação. Observe a diferença, fica mais simples, você só cancela um número já fatorial. Vamos para o quarto exercício, é o mesmo daqui, só que vamos fazer esse esquema aqui. Agora o maior está embaixo. Então a gente vai escrever o seguinte, a gente vai escrever 4 vezes 3, né, diminuir, mas quando já chegou no de cima, que é o menor, você para aqui e vai fazer o quê? Cortar esse 3, né? Corta esse 3 daqui de baixo, corta esse 3 daqui de cima. Claro que aqui resta 1, e da mesma forma como no primeiro caso ali, no segundo caso,
você vai obter o mesmo resultado de 1/4. Vamos para os próximos exercícios, agora incluindo letras, que na verdade é o que você vai precisar mais à frente, né? Preste bem atenção, principalmente nesses 3 próximos exemplos que nós vamos dar. Exemplo número 5. Olha só aqui, ó. N mais 1 fatorial dividido por N fatorial. Quanto dá isso aqui, né? Qual será a simplificação dessa expressão? A gente vai usar a mesma lógica que nós usamos aqui, ó. Presta atenção. Quem é maior, N mais 1 ou N? Para um pouquinho e pensa. N é um número e N mais 1, claro que é maior que ele. Então aqui nesse caso nós vamos mexer no de cima, vamos diminuir o de cima. Professor, como é que eu diminuo o de cima? Ó, se você tem um número N mais 1 e você diminui 1, fica quanto? Ué, fica N, né? Então é exatamente isso que nós vamos fazer. Vamos pegar o N mais 1 e o próximo é o N, né? Porque se eu aumento, eu tenho que acrescentar 1. Então é claro que eu tenho que tirar esse 1 para o próximo. Então vai ficar só N fatorial. E aí eu tenho a possibilidade novamente de cortar esse N fatorial de cima com esse N fatorial de baixo, restando apenas, então, somente a simplificação de N mais 1. Então essa expressão aqui toda, uma vez simplificada, chega em N mais 1. Preste bem atenção nessa questão aqui. Qual é o maior? N mais 1 ou N? N mais 1 é maior, então é ele que eu vou diminuir, até chegar no de baixo, mas na primeira passagem já chegou. Então nós simplificamos aqui, resultado final, N mais 1. Próximo exercício, aqui está, N mais 1 fatorial sobre N menos 1 fatorial. De novo, quem é o maior? O maior é N mais 1. Então é o de cima que nós vamos mexer, presta atenção lá no de cima. Ficou N mais 1, depois o N, da mesma forma como aqui, né? Ficou N mais 1, N, só que o N ainda não chegou aqui embaixo no N menos 1. Então, se você diminui o N, vai passar para, diminuir uma unidade, vai ficar N menos 1. E aí sim, você chegou no mesmo valor daqui de baixo. Então, o que você vai fazer? Vai cortar esse daqui e esse daqui. Aqui tem aqui tem um parênteses a mais, mas não vamos mexer nisso por enquanto. Bem, então, qual é o resultado disso? O resultado disso ficou só esse N menos 1 vezes N, que ficou em cima, porque aqui embaixo não tem mais nada, e esse aqui também sumiu. Então só ficou N mais 1 vezes N. Bem, isso já é uma resposta, mas se você quiser aplicar a propriedade distributiva, vai ficar N vezes N, vai ficar N ao quadrado, mais N vezes 1 dá N. Então, uma resposta mais simples de todas seria essa aqui, N ao quadrado mais N. E finalmente, vamos falar aqui sobre uma equação onde está envolvida a notação de fatorial. Veja bem, aqui faltou a notação de fatorial, vou colocar ela agora aqui, para não haver problema. Então aqui considere que é um fatorial, e aqui também considere que é um fatorial. Veja bem, aqui nós temos agora uma equação, porque tem uma igualdade, né? E tem termos dos dois lados. Vamos utilizar da mesma forma o mesmo raciocínio. Quem é maior, N mais 1 ou N mais 1? N mais 2 ou N mais 1? Professor, N mais 2 é maior que N mais 1. Claro, eu pego um número, somo 1. Pego o mesmo número, somo 2. Então é claro que esse aqui é maior. Então é nesse que nós vamos mexer. Então olha só o que vai acontecer. N mais 2, se você diminui uma unidade, fica N mais 1, claro. E nisso você já chegou aqui no nosso denominador, que você vai cortar também. Então vai restar só o quê? Vai restar só o N mais 2 igual a 6. Né? Vai restar isso daqui, ó. N mais 2 igual a 6. E se N mais 2 é igual a 6, claro que o N vale 4. E 4, então, é a solução desta equação. Bem, espero que você tenha entendido, principalmente essa parte do lado direito, porque é essa parte que nós vamos utilizar mais. Vamos ver se eu consigo passar para vocês alguns exercícios para serem feitos durante as aulas não presenciais. Um grande abraço para vocês e até a próxima videoaula.